Vamos lá, esse é o quarto vídeo da Lei 10.836 de janeiro de 2004. É a lei que institui o Bolsa Família, unifica os atos, todos aqueles programas de transferência de renda, num só ato de execução. Então nós vamos falar agora do artigo 7º, dando continuidade ao que nós falamos na aula passada. Nós vamos falar das competências da Secretaria Executiva do Programa Bolsa Família. Na aula passada, nós falamos do artigo 5º da finalidade dessa secretaria. Nós falamos aqui que o gestor interministerial contará com uma secretaria executiva e nós falamos da finalidade dela. Agora nós vamos falar ainda das competências. Compete a essa secretaria executiva do Programa Bolsa Família promover os atos administrativos e de gestão necessários à execução orçamentária e financeira dos recursos originalmente destinados aos programas federais de transferência de renda e ao cadastramento único mencionado no artigo 1º. É competência de quem? Da Secretaria Executiva. Esse órgão que com certeza vai haver questões sobre ela. Vai haver questões sobre a Secretaria Executiva. Nós temos que saber que a competência dela é promover os atos administrativos. Quais atos? Ela vai promover os atos, todos os atos necessários à execução das medidas orçamentárias, da execução orçamentária, da destinação de recursos para tais cidades, para tais regiões. Isso é função da Secretaria Executiva, promover os atos administrativos e de gestão e de coordenação de controles necessários à execução orçamentária, à execução do orçamento, para onde vai os recursos e financeira dos recursos originalmente destinados aos programas federais de transferências. Esses recursos que forem destinados por origem aos programas federais de transferências e também o de cadastramento único, eles serão geridos, eles serão administrados por atos da Secretaria Executiva. Secretaria Executiva é responsável pela destinação, pelo controle orçamentário. Para onde que vai o dinheiro? Quanto vai? De que forma vai? Que época vai? Parágrafo 1º. Excepcionalmente, no exercício de 2003, os atos administrativos e de gestão necessários à execução orçamentária e financeira em caráter obrigatório para o pagamento dos benefícios e de serviços prestados pelo agente operador em caráter facultativo para o gerenciamento do programa Bolsa Família serão realizados pelos Ministérios da Educação, Saúde, de Minas e Energia e pelo Gabinete do Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, observada a orientação emanada da Secretaria do Programa Bolsa Família quanto aos beneficiários respectivos. Pessoal, exercício é o ano de 1º de dezembro a 1º de janeiro a 31 de dezembro. Isso aqui não tem interesse para a prova. Isso aqui foi algo que está na lei para disciplinar o que aconteceria no ano de 2003, que ainda não estavam... foi o ano... Não foi o ano praticamente da edição da lei e no ato de 2003 e justificar como funcionou no ano de 2003 essa destinação, essa gestão. Portanto, para a nossa prova não há interesse. Continuando, parágrafo 2º, ainda, no exercício de 2003, as despesas relacionadas à execução dos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, PNAA, Auxílio Gás, continuarão a ser executadas orçamentariamente e financeiramente pelos ministérios responsáveis, assim como o parágrafo 3º. Esse segundo só são de interesse do governo para justificar os atos daqueles anos, 2003 e 2004. Para a nossa prova não há utilidade alguma. Artigo 8º. A execução e a gestão do programa Bolsa Família são públicas e governamentais e dar-se-ão na forma descentralizada, por meio da conjunção de esforços entre os Estados federados, observada a intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social. Pessoal, nós temos no Brasil inúmeros escândalos de corrupção, desvio de verbas. O Brasil é imenso. É impossível tanto o gestor interministerial do programa Bolsa Família ou a Secretaria Executiva executar
em todos os estados, em todos os municípios, e fiscalizar também a distribuição dessa renda, a distribuição desses recursos. Portanto, a execução do programa são públicas e governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada. Que é pública, todo mundo já sabe, que é um órgão do governo também, mas ela dará-se de forma descentralizada. Cuidado na prova, se eles tiram isso aqui, cuidado, estará errada, de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços de entes federados. Os entes da federação, quais são os entes da federação? União, estados, Distrito Federal e municípios. Observado a intersetorialidade. Podem vários setores de um município, por exemplo, de um estado, eles podem trabalhar comumente em união para o controle, para a execução deste programa. Observando o que? A participação comunitária e o controle social. A comunidade e a sociedade são as mais interessadas no programa Bolsa Família, nessa distribuição de renda. E ela pode e deve fiscalizar e acompanhar. Lembre para a sua prova que a forma é descentralizada. As prefeituras, os estados vão instituir setores vinculados à secretaria executiva ou ao gestor interministerial, subordinado a eles, podem ser, para fiscalizar, para acompanhar, para interagir intersetores, para haver a execução do programa Bolsa Família em determinado estado, em determinado município e também no Distrito Federal. Parágrafo 1º. A execução e gestão descentralizada, regidas do caput, serão implementadas mediante adesão voluntária dos estados, do Distrito Federal, dos municípios ao programa Bolsa Família. Praticamente todos hoje estão vinculados, aderiram ao programa Bolsa Família. Quando ele surgiu, na época da lei, não se tinha uma certeza se todos iriam aderir, mas todos se interessaram, é lógico, né? Ninguém ia querer perder, nenhum político, nenhum estado ia querer perder esse benefício. Para essa adesão, nós veremos aqui que foi criado, nós veremos os artigos posteriores, um índice de gestão descentralizada. E esse índice de gestão descentralizada, o IGD, ele é a forma em que os entes da federação, os estados, os municípios utilizaram para fazer essa descentralização. Então, aqui no parágrafo 1º, a adesão dos estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, entes da federação, é voluntária. A descentralização deste programa Bolsa Família e a adesão pelos estados, municípios e Distrito Federal é descentralizada. Na hora da prova você vai lembrar disso. Continuando, parágrafo 2º. Fica instituído o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, IGD, para a utilização em âmbito estadual, distrital e municipal, cujos parâmetros são regulados pelo Poder Executivo e destinado a. Antes de entrarmos nos incisos, vamos entender. Nós temos o Índice de Gestão Descentralizada. Esse índice de gestão, como nós veremos posteriormente, o Poder Executivo, o governo federal, ele deve enviar recursos para os estados para manter esse índice de gestão. Qualquer ente da federação, todos os entes, e serão regulamentados pelo Poder Executivo. Os parâmetros deste IGD, eles são regulamentados pelo Poder Executivo. Poder Legislativo, Judiciário, não tem nada a ver com isso. É o Poder Executivo Federal que define os parâmetros deste IGD. E para que serve esse IGD? Primeiro, são 3 aspectos fundamentais. Primeiro, medir resultado da gestão descentralizada com base na atuação do gestor estadual, governador, distrital ou prefeito municipal na sua execução dos procedimentos de cadastramento, na gestão de benefícios de condicionalidades, na articulação intersetorial, na implementação das ações de desenvolvimento das famílias beneficiárias
e no acompanhamento e execução de procedimentos de controle, ou seja, é fazer o que a Secretaria Executiva faz no âmbito do Estado, o que a Secretaria Executiva faz no âmbito do município. Observe, quando nós falamos aqui, forma descentralizada. No artigo 8º, nós dizemos que a execução do programa de Bolsa Família são públicas e governamentais e dar-se-á de forma descentralizada. Então, esse IGD destina-se a descentralizar. Então, isso que nós lemos aqui no inciso 1, nada mais é do que todas as ações do órgão interministerial através da sua Secretaria Executiva no Estado ou no município. Medir o resultado da gestão, calcular se está sendo positivo, negativo, cadastramento, gestão de benefícios, avaliar as condicionalidades é muito importante, na articulação intersetorial, entre outros. O segundo, incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, distrital ou municipal do programa. Depende de onde ele estiver, se é no Estado, se é no Distrito Federal ou se é no município. Se cair na prova quantitativos, está errado. Incentivar a obtenção de resultados qualitativos. O importante não é a quantidade. O programa Bolsa Família não está em primeiro plano, seja em qualquer nível, preocupado com quantidade. Está na qualidade da prestação do serviço, na qualidade da distribuição da renda. Porque um município que há inúmeros beneficiários, mas esses beneficiários não atendem às condicionalidades, então não há qualidade do programa, não há qualidade na distribuição da renda. Cuidado com essa palavra na hora da prova. 3. Calcular o montante de recursos a ser transferido aos entes federados a título de apoio financeiro. Todo ano, o Poder Executivo deve encaminhar a sua proposta de lei orçamentária federal, de lei orçamentária, melhor dizendo, anual, lei orçamentária anual, ao legislativo, para o legislativo aprovar. Este ano eu preciso de tanto milhões, tanto por cento do orçamento. O legislativo apoia. E como que o executivo vai saber quanto deve ser enviado para o poder legislativo naquele município? Como que ele vai fazer isso? Será o IGD que vai calcular esse montante de recurso a ser transferido e vai encaminhar ao Poder Executivo. Isso tanto para o Legislativo ou, como diz aqui no inciso 3º, aos entes federados. Portanto, neste caso específico, o município, por exemplo, o Estado. Vamos falar aqui no âmbito estadual para a gente entender, não ficar dúvida. O Poder Executivo, esse IGD no Estado, ele vai encaminhar até lá o governo a quantidade, o cálculo de quanto que necessita para que ele possa encaminhar, por exemplo, para os municípios. Então esse IGD vai fazer um trabalho ali de contador, mais ou menos isso, de contador, para que ele possa saber qual é o montante que deve ser transferido aos entes federados a título de apoio financeiro. Continuando, parágrafo 3º. A União transferirá obrigatoriamente aos entes federados que aderirem ao programa Bolsa Família recursos para apoio financeiro às ações de gestão e execução descentralizada do programa, desde que alcancem índices mínimos no IGD. Então vamos lá. Para entender esse parágrafo 3º, nós temos que voltar lá no parágrafo 2º. Vamos ler o 3º, um trecho só por enquanto. Olha, a União transferirá obrigatoriamente aos entes federados que aderirem ao programa Bolsa Família, lá no final, desde que alcance os índices mínimos no IGD. Então, no parágrafo 2º, a gente viu o seguinte, a parte final aqui, cujos parâmetros serão regulamentados pelo Poder Executivo. Quem vai definir esse índice mínimo será o Poder Executivo, será regulamentos. Então, essa lei não traz qual é esse valor de índice mínimo, serão regulamentos do Poder Executivo que vai definir. Mas existe esse índice e existe esse valor mínimo que o ente deve atingir. Então, a União
vai transferir obrigatoriamente aos entes federados, estados, municípios, Distrito Federal, que aderirem ao programa Bolsa Família, o quê? Recursos para apoio financeiro às ações de execução e gestão descentralizada do programa. Então, é o IGD. Obrigatoriamente, a União vai transferir recursos para o IGD, desde que alcance os índices mínimos. Que índice mínimo é esse? Não importa, não é aquele que está lá no regulamento. O regulamento não cai na nossa prova, então você vai guardar. A União vai transferir obrigatoriamente recursos para o IGD, desde que ele atinja o índice mínimo. Desde então, vai a recursos para apoio financeiro às ações de gestão e execução descentralizada do programa Bolsa Família, no IGD, desde que alcance esses índices mínimos. Onde estão esses índices mínimos? Regulamentos. Parágrafo 4º. Para execução do previsto nesse artigo, o Poder Executivo regulamentará. Regulamentará o quê? Nós veremos agora. 1. Procedimentos e as condições necessárias para adesão do programa Bolsa Família, incluindo as obrigações dos entes respectivos. Portanto, conforme inciso 1, para que haja aquela transferência obrigatória, desde que atinja o índice mínimo lá do IGD, o Poder Executivo vai regulamentar. Será um regulamento que vai disciplinar essa situação. O quê? Os procedimentos, as condições necessárias para que determinado ente, por exemplo, o município, para que ele faça adesão ao programa Bolsa Família, incluindo o quê? As obrigações entre os entes respectivos. A obrigação do município em cumprir as metas, os objetivos e as metas propostas pelo governo federal, as obrigações que existe por parte do Poder Executivo Federal para transferir os respectivos as rendas, as transferências obrigatórias para os municípios, tudo isso será disciplinado por regulamento do Poder Executivo. 2. Instrumentos, parâmetros e procedimentos de avaliação de resultados e da qualidade de gestão em âmbito estadual, distrital e municipal. E nesse 2 nós estamos preocupados com a avaliação de resultados. Avaliação de resultados é a palavra-chave. O Poder Executivo vai regulamentar essa avaliação, os instrumentos e parâmetros e procedimentos de avaliação. E ainda a qualidade de gestão estadual, distrital e municipal, conforme cada ente da federação. Quem define isso é o Poder Executivo. Olha, a avaliação será dessa forma, conforme esses parâmetros, conforme esses índices. E ainda o 3, procedimentos e instrumentos de controle e acompanhamento da execução do programa Bolsa Família pelos entes federados. Nesse 3, nós estamos preocupados com os instrumentos de controle e acompanhamento da execução. Tudo isso, quem disciplina para essa transferência obrigatória é o Poder Executivo. Então, nós temos as palavras-chave. Vamos lá, olha. A União vai transferir obrigatoriamente recursos desde que alcance os índices mínimos. Para a execução do previsto, ou seja, essa transferência obrigatória, o Poder Executivo vai regulamentar o que? No 1, adesão. 2, avaliação de resultados. 3, controle e acompanhamento da execução. O Poder Executivo vai, portanto, regulamentar a adesão do programa, os procedimentos para adesão, procedimentos e parâmetros para avaliação de resultados e qualidade de gestão e os procedimentos para controle e acompanhamento de execução. Então, essas 3 palavras-chave você mata e você não erra na hora da prova. Nós faremos questões de concurso sobre isso e não haverá erro. Pessoal, nós estamos chegando no limite desse vídeo. Nós pararemos, portanto, por aqui. Eu acredito que com mais 2 vídeos a gente fecha essa lei. Muito obrigado pela companhia, pela presença e até a próxima.